Capítulo 5. O que foi a Reforma? O movimento geralmente denominado Reforma merece um lugar de destaque na história das grandes heresias, e isto pelas seguintes razões. Esse não foi um movimento particular, mas um movimento geral, isto é, não propunha uma heresia particular que pudesse ser debatida e explorada, condenada pela autoridade da Igreja, como tinha anteriormente acontecido com todas as outras heresias ou movimentos heréticos. Tampouco o movimento, depois de que várias de suas proposições foram condenadas, estabeleceu, como fizeram o islamismo e o movimento albigense, uma religião separada e contrária à antiga ortodoxia. Ao invés disso, criou uma espécie de atmosfera moral distinta que ainda denominamos protestantismo. Produziu uma pletora de heresias, mas não uma heresia. E a característica desse movimento era que todas as suas heresias se impregnavam de um aroma comum e o prolongavam, aquele a que hoje chamamos protestantismo. Embora os frutos imediatos da reforma ainda tenham se decompostos, como fizeram aqueles das muitas outras heresias do passado, ainda assim, a ruptura que produziu permaneceu e o princípio fundamental, reação contra uma autoridade espiritual única, continuou em vigor, causando tanto o rompimento de nossa civilização europeia no Ocidente, quanto, ao final, o aparecimento de uma dúvida geral que se difundiu mais e mais amplamente. Nenhuma das heresias mais antigas fez isso, pois eram, cada uma delas, bem definidas. Cada uma delas propunha suplantar ou rivalizar-se com a Igreja Católica existente. Mas o movimento da Reforma propunha, ao invés disso, dissolver a Igreja Católica. E sabemos em que medida isso foi conseguido. Entender isso é a coisa mais importante quando se trata da reforma. Não somente seguir a história de cada estágio do processo, procedimento sempre necessário para se entender qualquer evento histórico, mas aprender sua natureza essencial. A respeito disso, é fácil para os modernos se enganarem, especialmente para os povos de língua inglesa. As nações que nós, de língua inglesa, conhecemos são, com exceção da Irlanda, predominantemente protestantes, e mesmo assim, com exceção da Inglaterra e da África do Sul, são compostas por uma grande minoria católica. No mundo de língua inglesa, há completa consciência sobre o que foi o espírito protestante e o que ele se tornou em sua atual modificação. Cada católico que vive nesse mundo anglófono sabe o que significa o temperamento protestante, tal como conhece o sabor de alguma comida ou bebida familiar. Em menor grau, a grande maioria protestante, na Inglaterra há uma enorme maioria protestante, tem alguma ideia do que é a Igreja Católica. Eles sabem muito menos sobre nós do que nós sobre eles. Isso é natural, pois temos origens muito mais antigas, pois somos universais, enquanto eles são regionais, e porque detemos uma filosofia intelectual definida, enquanto eles possuem, ao invés, um espírito emocional e indefinido, embora bem característico. Mesmo assim, embora nos conheçam menos do que nós os conhecemos, eles são conscientes da distinção e sentem a aguda divisão que os separa de nós. Hoje em dia, tanto os católicos quanto protestantes tendem a cometer um erro histórico capital. Tendem a considerar o catolicismo de um lado e o protestantismo de outro, como dois sistemas religiosos e morais opostos, produzindo em seus membros individuais, desde a origem do movimento, características morais agudamente contrastantes. Tomam essa dualidade como natural mesmo no começo.
Historiadores que escrevem em inglês, de ambos os lados do Atlântico, falam de tal coisa como católica e de tal coisa como protestante. É verdade que aqueles que foram contemporâneos da Reforma usavam esses termos, mas os usavam com um sentido muito diferente e com sentimentos muito diferentes. Por quase 100 anos depois do movimento chamado Reforma ter começado, digamos de 1520 a 1600, os homens permaneceram numa atitude mental que considerava toda a querela da cristandade como ecumênica. Pensavam-se como um debate em que toda a cristandade estava engajada e na qual alguma decisão final iria ser tomada para todos. Essa decisão se aplicaria à cristandade como um todo e produziria uma paz religiosa geral. Esse estado mental durou, calculo eu, o lapso de uma vida humana, mas sua atmosfera geral durou muito mais. A Europa não estava preparada para aceitar a desunião religiosa por ainda mais uma geração. A aceitação relutante do desastre não se torna evidente, como veremos, até a paz de Westfália, 130 anos depois do primeiro desafio de Lutero, e a completa separação em grupo católico e grupo protestante. Não aconteceu por ainda mais 50 anos, aproximadamente entre 1690 e 1700. É de fundamental importância a apreciação dessa verdade histórica. Somente alguns dos mais amargos e ardentes reformadores estavam decididos a destruir o catolicismo como uma coisa existente em separado, da qual estavam conscientes e a qual odiavam. Um número ainda menor de reformadores estava decidido a erigir alguma outra contra-religião unificada. Eles estavam decididos, como disseram e como foi dito por 1 século e meio antes da Grande Revolta, a reformar. Diziam-se dispostos a purificar a Igreja e a restaurar suas virtudes originais de simplicidade e sinceridade. Estavam dispostos de várias maneiras, e os vários grupos diferiam em quase todo, exceto em sua reação crescente contra a unidade. A se livrar das excrescências, superstições e falsidades históricas, das quais, Deus sabe, havia uma multidão para eles atacarem. Por outro lado, durante esse período da Reforma, a defesa da ortodoxia estava ocupada, não tanto em destruir um fenômeno específico, tal como o espírito do protestantismo de hoje em dia, mas em restaurar a unidade. Por pelo menos 60 anos, talvez até 80 anos, mais do que a duração de uma vida ativa, as duas forças em ação, reforma e conservadorismo, estavam assim interligadas, afetando uma a outra e cada uma ansiando por se tornar finalmente universal. Com o passar do tempo, os dois partidos tendiam a se tornar, claro, dois exércitos hostis, dois campos separados, e finalmente a completa separação foi atingida. O que tinha sido a cristandade do Ocidente se rompeu em dois fragmentos. Um que seria dali em diante a cultura protestante, o outro a cultura católica. Cada um, dali para frente, reconhecia a si próprio e seu espírito como algo separado e hostil ao outro. Cada um se desenvolveu, associando o novo espírito com sua própria região, nacionalidade ou cidade-estado. Inglaterra, Escócia, Hamburgo, Zurique, etc. Depois da primeira fase, que cobriu quase uma geração, veio a segunda fase, que durou outra geração. Se considerarmos que essa segunda fase vai até a expulsão dos reis católicos Stuarts da Inglaterra, ela durou bem mais que uma geração, durou perto de 100 anos. Nessa segunda fase, os dois mundos, católico e protestante, estão conscientemente separados e são conscientemente antagônicos. É um período repleto de lutas físicas, as guerras religiosas,
na França e na Irlanda, e sobretudo nas regiões da Europa Central que falavam alemão. Muito antes das lutas físicas terminarem, os dois adversários estavam cristalizados em sua forma permanente. A Europa católica acabou aceitando como aparentemente inevitável a perda do que são agora os estados e cidades protestantes. A Europa protestante perdeu toda a esperança de influenciar com seu espírito aquela parte da Europa que foi salva para a fé. O novo estado de coisas foi fixado pelos principais tratados que puseram fim às guerras religiosas na Alemanha, na primeira metade dos anos 1600. Mas a luta continuou esporadicamente por mais uns 40 anos, e partes das fronteiras entre aquelas duas regiões flutuavam, mesmo depois desse período adicional. As coisas não se assentaram permanentemente nos dois mundos até 1688 na Inglaterra, ou mesmo 1715, se considerarmos toda a Europa. Para tornar as coisas claras, basta fixar as datas. Podemos considerar como a origem da luta aberta a violenta reforma relacionada ao nome de Martinho Lutero em 1517. Por volta de 1600, o movimento, como um movimento europeu generalizado, tinha se diferenciado bastante em um mundo católico e um mundo protestante, e a luta começara em torno da questão sobre a qual dos dois mundos deveria predominar, não sobre qual filosofia deveria prevalecer em nossa civilização. Apesar disso, como eu disse, muitos ainda tinham esperança de que no final, ou a antiga tradição católica pereceria, ou a cristandade como um todo iria se reintegrar. A segunda fase começa, digamos, em uma data tão tardia como 1606 na Inglaterra, ou poucos anos antes no continente, e não termina numa data precisa, mas, geralmente falando, nos últimos 20 anos do século XVII. Termina na França antes que na Inglaterra. Termina nos estados germânicos, de exaustão mais do que por qualquer outra razão, ainda mais cedo do que na França. Mas pode-se dizer que a ideia de uma luta religiosa direta estava se transformando na idade de uma luta política, já nos anos 1670 ou 1680. As guerras religiosas preencheram a primeira parte dessa fase, terminando na Irlanda no meio do século XVII e na Alemanha poucos anos antes. Mas a coisa era ainda pensada como sendo um acontecimento religioso até 1688, ou mesmo poucos anos depois, naquelas regiões onde o conflito ainda se mantinha. Em meados do século XVII, no tempo de Cromwell, 1649-1658, a Grã-Bretanha era protestante e permaneceria assim, apesar de possuir uma grande minoria católica. O mesmo vale para a Holanda. A Escandinávia já era por muito tempo protestante e assim permaneceu para sempre, por causa de seus ricos habitantes. E tal aconteceu com muitos principados e estados do Império Germânico, principalmente ao norte. Outros, principalmente ao sul, permaneceriam majoritariamente católicos no futuro. Nos Países Baixos, o que agora chamamos Holanda e Bélgica, o norte, Holanda, com uma grande minoria católica, se tornou oficialmente protestante, enquanto o sul, Bélgica, se tornou integralmente católico, com quase nenhuma porção protestante. Os cantões suíços se dividiram, tal como fizeram os estados germânicos. Alguns se tornaram católicos, outros protestantes. A França se tornou católica, mas com uma minoria protestante poderosa e rica, embora não muito grande, 10% no máximo, provavelmente mais perto de 5%. A Espanha, Portugal e Itália se consolidaram de forma permanente, guardando as tradições da cultura católica.
Assim, estamos a ponto de seguir a história de duas épocas sucessivas, gradualmente mudando de caráter. A primeira, de pouco antes de 1520 a aproximadamente 1600, uma época de debate e luta universal. A segunda, uma época de forças opostas bem definidas, que se tornaram tanto políticas quanto religiosas, que se definiam cada vez mais como lados hostis. Quando tudo isso acabou, lá pelos fins do século XVII, mais de 200 anos atrás, novos desenvolvimentos ocorreram. A difusão da dúvida e do espírito anticatólico dentro da própria cultura católica, enquanto que na cultura protestante, onde havia uma doutrina menos definida a desafiar, houve menos divisão interna, mas um crescente sentimento geral de que diferenças religiosas devem ser aceitas, um sentimento que, em um número crescente de indivíduos, se transformou na atitude mental, a princípio secreta, mas depois manifesta, de que nada é certo em matéria religiosa e, portanto, tolerância para com todas as opiniões é uma coisa razoável. Lado a lado com esse desenvolvimento, ocorria a luta política entre nações originalmente de cultura católica e as regiões da nova cultura protestante. Durante o século XIX, a preponderância do poder passou gradualmente aos protestantes, com a liderança de duas principais potências anticatólicas, a Inglaterra e a Prússia, simbolizadas às vezes por suas capitais, Londres e Berlim. Dizia-se que Londres e Berlim eram os pilares gêmeos da dominação protestante durante o século XIX, e esse juízo é bastante razoável. Este é, então, o processo geral que seguiremos proximamente. Um conflito feroz que durou o período de uma vida humana, outro período de crescente separação regional, tornando-se cada vez mais um conflito político em vez de religioso. Segue-se então um século, o século XVIII, de crescente ceticismo, sob o qual as características da cultura católica e protestante foram mantidas ocultas. Vem outro século, o XIX, durante o qual a luta política entre as duas culturas, católica e protestante, era óbvia e durante o qual a cultura protestante via crescer continuamente seu poder político às custas da cultura católica, pois esta estava mais dividida internamente que aquela. A França, potência líder da cultura católica, era metade anticlerical nos tempos de Napoleão, ao mesmo tempo em que a Inglaterra era, e ainda permanece, solidamente anticatólica. As origens daquele grande movimento que abalou e dividiu por gerações o mundo espiritual e que chamamos de reforma, a preparação dos materiais para aquela explosão que estilhaçou a cristandade no século XVI levou 1 século e meio, pelo menos, antes do primeiro ato de rebelião contra a unidade religiosa em 1517. Muitos consideraram como o ponto inicial do acontecimento o momento em que o papado abandona Roma e se estabelece em Avignon, mais de 200 anos antes do surgimento de Lutero. Há alguma verdade nisso, mas é uma verdade imperfeita. Tudo tem uma causa, e cada causa tem outra causa antes dela, e assim por diante. O abandono de Roma pelo papado, logo depois de 1300, enfraqueceu realmente a Igreja, mas não foi uma atitude fatal em si mesma. É melhor, ao se procurar o principal ponto inicial, considerar aquela terrível catástrofe, a que hoje chamamos Peste Negra, 1348-1350, 40 anos depois do abandono de Roma. Pode ser que seja ainda mais satisfatório considerar como ponto inicial do grande cisma aquele ocorrido quase 40 anos depois da Peste Negra, data depois da qual, por quase uma geração, a autoridade do mundo católico foi ferida, quase mortalmente, pelas lutas de papas e antipapas, que alegavam a posse da terrível autoridade da Santa Sé.
De qualquer forma, antes da peste negra e antes do começo do cisma, é preciso começar com o abandono de Roma pelos papas. A Santa Sé, como a autoridade central de toda a cristandade, tinha, há muito tempo, se engajado em uma luta mortal com o poder leigo, chamado o Império, isto é, os imperadores de origem alemã, que tinham uma autoridade muito complicada e variada, frequentemente apenas vaga, não somente sobre os países de língua alemã, mas sobre o norte da Itália, sobre uma faixa do que hoje é o leste da França e também sobre os Países Baixos e certos grupos de eslavos. Uma geração antes dos papas deixarem Roma, essa luta chegara a um clímax sob o imperador Frederico II, um dos homens mais inteligentes e mais perigosos a governar a cristandade, cujo poder foi o maior porque ele tinha herdado não só o governo dos estados germânicos, dos Países Baixos e do que hoje é o leste da França, mas também do leste e sul da Itália. Toda a parte central da Europa, exceto os estados governados diretamente pelo Papa na parte central da Itália, estava mais ou menos sob a sombra de Frederico, sob a alegação de estar sob seu poder. Ele desafiou a Igreja. O papado venceu e a Igreja foi salva, mas o papado, como um poder político, exaurira suas forças na luta. Como tão frequentemente acontece, um terceiro se beneficiou do violento duelo dos dois outros. E este foi o rei da França, que agora se tornava a principal força, e por 70 anos, isto é, durante a maior parte do século XIV, de 1307 a 1377, o papado se tornava uma coisa francesa. Os papas residiam em Avignon, no mesmo palácio que permanece até hoje um esplêndido monumento daquele tempo e do seu significado. E os homens eleitos papas eram principalmente franceses. Essa mudança, ou melhor, esse interlúdio, pois a mudança não foi permanente, aconteceu justamente no momento em que o espírito nacional estava começando a se desenvolver em várias regiões da Europa, e particularmente na França. Além disso, o caráter francês do papado chocou as consciências de então. O papado devia, por natureza, ser universal. Que fosse nacional era chocante para a Europa ocidental daquele tempo. A tendência da cristandade ocidental em se dividir em compartimentos e em perder a completa unidade que tivera por tanto tempo aumentou com o fracasso das cruzadas, que enquanto aconteciam, era uma força unificadora, apresentando o ideal comum de toda a cavalaria cristã. Essa tendência foi intensificada também pelo que chamamos de Guerra dos 100 Anos, não que ela tenha durado 100 anos continuamente, mas da primeira batalha até a última pode-se contar aproximadamente um século. A Guerra dos 100 Anos foi uma luta entre a dinastia francófona, que governava a Inglaterra com o apoio da classe alta inglesa, que também era de língua francesa, pois toda a classe alta na Inglaterra ainda falava francês, mesmo no final do século XIV, e a monarquia e classe alta francesas. A família real inglesa era chamada Plantageneta e a francesa Capetiana. A monarquia francesa capetiana descendia por gerações de pai para filho, até surgir uma disputa de sucessão antes de 1300, logo antes do Papa ir para Avignon, na França. O jovem Eduardo Plantageneta, terceiro com esse nome, o rei francófono inglês, reclamou a coroa francesa através de sua mãe, que era irmã do último rei que não tinha filho. O rei Filipe, capetiano, primo do rei falecido, reclamou a coroa como homem, seus advogados alegando que mulheres não poderiam nem herdar nem transferir a monarquia francesa. Eduardo ganhou duas impressionantes campanhas, em Crécy e Poitiers, e quase teve sucesso em se estabelecer como rei da França. Veio então uma longa trégua em que as forças plantagenetas
foram retiradas da França, exceto no sudeste. Mais tarde, houve uma reorganização de forças plantagenetas, depois que o ramo lancastraniano dessa família de usurpadores se fizeram reis da Inglaterra e consolidaram seu injusto poder. Eles reacenderam a guerra na França, sob Henrique V da Inglaterra, e chegaram muito mais próximo da vitória que seus ancestrais, pois a França estava num estado de guerra civil. De fato, o grande soldado desse período, Henrique V da Inglaterra, que se casando com a filha do rei da França e dizendo que o irmão dela era filho ilegítimo, conseguiu coroar seu filho pequeno como rei da França. Mas a disputa ainda não acabara. Todos sabemos como terminou. Terminou com as campanhas de Joana d'Arc e seus sucessores e com o colapso das pretensões dos plantagenetas. Mas a luta tinha claramente instigado os sentimentos nacionais, e todo o fortalecimento dos agora crescentes sentimentos nacionais na cristandade contribuíram para o enfraquecimento da antiga religião. No meio de tudo isso, desabou algo muito mais importante do que tal luta, e algo que, como disse acima, teve muito a ver com a deplorável divisão da cristandade em duas nações independentes. Esse doloroso incidente foi a terrível peste, agora chamada peste negra. O medonho desastre irrompeu em 1327 e varreu toda a Europa do leste a oeste. A maravilha é que a nossa civilização não acabou, pois certamente 1/3 da população adulta morreu, e provavelmente mais. Como sempre acontece nas grandes catástrofes, houve uma defasagem de tempo, antes que todo o efeito fosse sentido. Foi somente nos anos 1370, 1380, que os efeitos começaram a ser permanentes e praticamente universais. Em primeiro lugar, como sempre acontece, quando os homens são severamente testados, os menos afortunados se tornaram violentamente hostis em relação aos mais afortunados. Houve revoltas e movimentos revolucionários. O equilíbrio dos preços foi perturbado. Houve uma solução de continuidade numa ampla gama de instituições. Os nomes das antigas instituições foram mantidos, mas o espírito se alterou. Por exemplo, os grandes mosteiros da Europa mantiveram as antigas riquezas, mas seu número caiu para a metade. A parte importante desses efeitos da peste negra, depois de aproximadamente uma geração, foi o surgimento da Inglaterra como um país unido por um laço comum. As classes altas deixaram de falar francês e os vários dialetos locais se fundiram numa linguagem que estava se tornando a linguagem literária de uma nova nação. Este é o período dos Piers Ploinan e de Chaucer. A peste negra não abalou somente a estrutura física e política da sociedade europeia. Afetou a própria fé. O horror alimentou um excessivo desespero. Outro resultado direto da peste negra foi o grande cisma do papado. Os reis da França e da Inglaterra em guerra, as facções civis rivais na própria França e as autoridades dos estados menores tomavam partido continuamente para um lado e para o outro em relação àqueles que alegavam poder sobre o papado, de tal forma que a ideia central da autoridade espiritual foi prejudicada. O crescimento das literaturas vernáculas, isto é, das literaturas que não eram expressas em latim, mas nas línguas locais, norte e sul da França, ou Inglaterra, ou norte ou sul da Alemanha, foi outro fator de desordem. Se você dissesse a um homem 100 anos antes de 1347, por que suas orações devem ser em latim? Por que suas igrejas não falam sua própria língua? Sua questão teria sido considerada ridícula, teria parecido sem sentido. Quando perguntado a um homem em 1447, já a caminho do declínio da Idade Média, com as novas línguas começando a florescer, tal questão estava cheia de atrativo popular.
Da mesma forma, os oponentes da autoridade central se referiam ao papado como uma coisa meramente local, uma coisa italiana, uma coisa do sul. O Papa estava se tornando alguém como um príncipe italiano. Tal caos social foi admiravelmente usado por heresias específicas, isto é, por movimentos particulares que questionavam doutrinas particulares. Uma opinião muito popular fundamentada nos distúrbios sociais da época era a ideia de que o direito de propriedade e de ocupação de cargos vinha com a graça, que a autoridade política ou econômica não poderia ser justamente exercida, exceto pelos homens em estado de graça. Uma desculpa muito conveniente para todo tipo de rebelião. Essa luta abrigava muitas querelas violentas entre o clero e os leigos. As propriedades da igreja eram muitas e a corrupção, tanto nos estabelecimentos monásticos como entre os seculares, estava aumentando. Essas propriedades, que eram recebidas pela igreja como doações, estavam começando a ser tratadas como uma fonte de renda a ser usada para recompensas ou para apoio a programas políticos. Mesmo um dos melhores papas daquele tempo, um homem que lutava contra o hábito corrupto de unificar muitas doações de terra nas mãos de uma só, mantinha 7 dioceses sob seu poder como a coisa mais natural. Os sentimentos nacionais e raciais aproveitaram a confusão com movimentos como os dos hussitas na Boêmia. O pretexto deles contra o clero foi uma demanda pela restauração do cálice na comunhão, comunhão sob as duas espécies. O que lhes inspirava era o ódio do eslavo contra o alemão. Hus é hoje um herói na Boêmia. Durante o grande cisma papal, foram feitos esforços para a restauração da autoridade central em bases firmes, por meio da convocação de grandes concílios. Eles exortavam os papas a renunciar, definiam as novas responsabilidades do papado, mas a longo prazo terminaram por abalar a autoridade da Santa Sé, enfraqueceram a ideia geral de autoridade. Depois de tais confusões e complexos descontentamentos, particularmente o crescente e difundido descontentamento com um clero cada vez mais mundano, aconteceu um vívido despertar intelectual, uma recuperação dos clássicos e especialmente do conhecimento da língua grega. Isso preencheu a segunda metade do século XV. Ao mesmo tempo, o conhecimento do mundo físico estava se difundindo. O mundo, como nos expressamos agora, estava se expandindo. Os europeus tinham explorado o Atlântico e as costas da África e encontrado um caminho para as Índias, através do Cabo da Boa Esperança. E antes do final daquele século, surgiu todo um mundo novo, mais tarde chamado América. No meio de todo esse fermento, surgiu a demanda continental, reforma da igreja, reforma da cabeça e dos membros. Que o papado se volte totalmente para suas tarefas espirituais e que a corrupção na igreja oficial seja purgada. Havia um crescente e tempestuoso clamor por simplicidade e realidade, uma crescente e violenta indignação contra a estagnante defesa dos velhos privilégios, uma crescente tensão com relação às correntes enferrujadas que já não se adequavam à sociedade europeia. O clamor por mudança, pela purificação do corpo clerical e pela restauração dos ideais espirituais, pode ser comparado ao clamor atual, centrado não na religião, mas na economia, que demanda pelo bem das massas a expoliação da riqueza concentrada. O espírito era este no início do século XVI, 1500-1510, e qualquer incidente poderia produzir uma revolta repentina, tal como os incidentes da derrota militar. A tensão de tantos anos de guerra produziram o repentino levante do bolchevismo na Rússia no início do século XX. O que provocou a explosão foi um incidente insignificante,
mas como data de origem, ele foi tremendo. Refiro-me, claro, ao protesto de Lutero contra o abuso e contra o uso das indulgências. A data, véspera de Todos os Santos de 1517, não é somente uma data definitiva a marcar a origem da reforma, mas é o verdadeiro momento inicial. Daí em diante, a maré subiu de forma vertiginosa. Até aquele momento, as forças conservadoras, apesar de corruptas, estavam seguras de si mesmas. Muito pouco tempo depois daquele movimento, a certeza desapareceu. A inundação tinha começado. Devo reiterar, para tornar clara essa exposição, a primeira coisa que deve compreender quem queira entender a revolução religiosa que terminou no que chamamos hoje de protestantismo. Aquela revolução, que é geralmente chamada de a Reforma, desabou sobre todos como duas metades distintas, cada uma correspondendo aproximadamente ao período de tempo de uma vida humana. A primeira dessas fases não foi um conflito religioso entre duas religiões, mas um conflito dentro de uma religião. A segunda foi uma fase em que uma nova cultura religiosa distinta estava surgindo, cultura esta oposta e separada da cultura católica. A primeira fase, repito, aproximadamente o primeiro tempo de vida do acontecimento, não foi um conflito entre católicos e protestantes, como os conhecemos agora. Foi um conflito dentro das fronteiras de um único corpo, a Europa Ocidental. Homens de extrema esquerda, de Calvino ao Príncipe Palatino, ainda pensavam em termos de cristandade. James I, em sua ascensão ao trono, ao mesmo tempo em que denunciava o Papa como um monstro de 3 cabeças, afirmava o seu direito de pertencer à Igreja Católica. Enquanto não tenhamos entendido isso, não poderemos compreender a confusão nem as intensas paixões daquele tempo. O que começou como um tipo de briga espiritual de família e continuou como uma guerra civil espiritual, foi logo acompanhada de uma guerra civil real. Mas não foi um conflito entre o mundo protestante e o mundo católico. Isso veio mais tarde, e quando veio, produziu um estado de coisas com o qual estamos todos familiarizados, a divisão do mundo em duas culturas, católica e anticatólica, a ruptura da cristandade pela perda da unidade europeia. A coisa mais difícil relacionada à história, o mais raro dos feitos, é enxergar os eventos como seus contemporâneos o enxergaram, em vez de vê-los através das lentes distorcidas do nosso conhecimento posterior. Nós sabemos o que iria acontecer, os contemporâneos não. As próprias palavras que usamos para designar a atitude tomada no começo da luta mudam seus sentidos antes que a luta chegue a seu fim. Isso acontece com os termos católico e protestante. Assim acontece com a própria palavra reforma. O grande levante religioso que tão rapidamente se transformou numa revolução religiosa foi visto pelos contemporâneos de sua origem como um esforço de corrigir as corrupções, os erros e os crimes espirituais presentes no corpo espiritual da cristandade. No início do movimento, ninguém contestaria, por um momento sequer, a necessidade de reforma. Todos estavam de acordo que as coisas tinham chegado a um estado terrível e ameaçavam piorar no futuro, a menos que algo fosse feito. A necessidade pungente de consertar as coisas, o clamor por isso, vinha crescendo por mais de um século e chegava agora, na segunda década do século XVI, ao seu máximo. Aquela situação pode ser comparada à situação econômica de hoje. Ninguém hoje está contente com o capitalismo industrial, que tem alimentado enormes males. Esses males crescem e ameaçam a se tornar intoleráveis. Qualquer um concorda que deve haver reforma e mudança. A situação era então a seguinte: não havia ninguém nascido entre os anos 1450 e 1500 que não considerasse,
naquela data crítica de 1517, quando a explosão aconteceu, que alguma coisa devia ser feita. E quanto mais íntegro e mais culto era o indivíduo, mais ansioso estava para que algo fosse feito. Tal como não há ninguém vivo atualmente, sobrevivente da geração nascida entre 1870 e 1910, que não saiba que algo drástico deve ser feito na esfera econômica se quisermos salvar a civilização. Uma atmosfera desse tipo é a condição preliminar de todas as grandes reformas, mas quando tais reformas começam a se concretizar em ações, três situações aparecem, que são concomitantes a todas as revoluções, e só o gerenciamos correto dessas situações pode prevenir uma catástrofe. A primeira situação é esta: mudanças de todo tipo e intensidade são propostas ao mesmo tempo e vão das reformas que são manifestamente justas e necessárias, sendo reversões à ordem correta das coisas, a inovações que são criminosas e loucas. A segunda situação é que a coisa a ser reformada necessariamente resiste. Ela acumulou um vasto repertório de costumes, grandes interesses, organização oficial, etc. Cada uma das coisas, mesmo sem uma coordenação centralizada, impõe um obstáculo à reforma. A terceira situação, e esta é a mais importante, é que aparece entre os revolucionários um número crescente de indivíduos que não estão tão preocupados com a correção dos males contidos na coisa a ser reformada, pois estão cheios de ódio pela coisa em si, sua essência, sua bondade, aquilo pelo qual ela tem o direito de sobreviver. Assim, hoje temos na revolta contra o capitalismo industrial homens propondo todo tipo de remédio ao mesmo tempo: retorno das corporações, Estado socialista parcial, proteção das pequenas propriedades, que é o oposto do socialismo, repúdio aos juros, desvalorização da moeda, seguro-desemprego, comunismo completo, reforma nacional, reforma internacional e até mesmo a anarquia. Todos esses remédios e centenas de outros mais estão sendo propostos atabalhadamente, um conflitando-se com os outros e produzindo um caos de esquerda. Em face de tal caos, todos os órgãos do capitalismo industrial continuam funcionando, a maioria deles lutando bravamente para preservar suas vidas. O sistema bancário, grandes investimentos puramente financeiros, a vida proletária, o abuso da mecanização da sociedade, todos esses males continuaram, apesar do clamor, com crescente e teimosa resistência. Ameaçavam totalmente, conscientes ou não, dizendo: se vocês nos importunarem, haverá uma crise. As coisas podem ir mal, mas parece que vocês querem fazê-las ainda piores. A ordem é a primeira e mais essencial de todas as coisas, etc. Ao mesmo tempo, o terceiro elemento está aparecendo muito manifestamente. O mundo moderno está cada vez mais repleto de homens que odeiam o capitalismo industrial, e esse ódio é o motivo de suas ações e pensamentos. Preferem destruir a sociedade que esperar a reforma, e propõem métodos de reforma que são piores que os males a serem remediados. Eles se preocupam muito mais em matar seu inimigo do que com a vida do mundo. Tudo isso apareceu no que chamo aqui o tumulto, que durou na Europa de aproximadamente 1517 ao fim do século, um período de pouco mais de 80 anos. No início, todo homem bom com instrução suficiente, muitos homens maus também com instrução suficiente, uma grande quantidade de homens ignorantes e não poucos loucos concentraram-se nos males do sistema religioso da cristandade. Tais eram os primeiros reformadores. Ninguém pode negar que os males que clamavam por reforma na igreja estavam profundamente enraizados e difundidos. Ameaçavam a própria vida da cristandade. Todos os que refletiam sobre o que estava acontecendo ao seu redor percebiam como eram perigosas as coisas e como era necessária a reforma. Esses males podem ser classificados da seguinte forma:
Primeiramente, e menos importante, havia uma massa de má história, de maus hábitos históricos, devido ao esquecimento do passado, devido à falta de conhecimento e devido à mera rotina. Por exemplo, havia uma grande quantidade de lendas, em sua maioria belas lendas, mas algumas pueris e metade delas falsas, anexadas à verdadeira tradição. Havia documentos que os homens consideravam fontes oficiais de informação, que se provaram falsos. Exemplo disso são os falsos decretos, e particularmente aquele chamado de Doação de Constantino. Pensou-se que tinha seu título relacionado ao poder temporal do papado. Havia uma massa de falsas relíquias, demonstradamente falsas, como, por exemplo, dentre milhares de outras, as falsas relíquias de Santa Maria Madalena, e inumeráveis casos em que 2 ou mais objetos pretendiam ser a mesma relíquia. A lista poderia ser estendida indefinidamente, e o aumento do conhecimento especializado, o redescobrimento do passado, o estudo de documentos gregos, notadamente do Novo Testamento em grego, fizeram esses males parecerem intoleráveis. O próximo grupo de males era mais sério, pois afetava a vida espiritual da Igreja em sua essência. Foi uma espécie da cristalização, como o chamei em outro texto, ou se preferirem uma ossificação do corpo clerical em seus hábitos e mesmo no ensino doutrinal. Em terceiro lugar, e o mais importante de todos, havia o mundanismo, difundido entre as autoridades da Igreja, no exato sentido teológico de mundanismo, a preferência dos interesses temporais sobre os eternos. O principal exemplo disso foi a rede de interesses em torno das doações recebidas pela Igreja, que chegavam a ser vendidas, compradas, herdadas e dadas como esmola, tal como se faz hoje com ações e participações empresariais. Já vimos como, mesmo quando o movimento estava em sua máxima atividade, um dos grandes papas reformadores mantinha a renda de 7 dioceses, retirando-a dos pastores residentes. Tornou-se coisa normal para um homem como Wolsey possuir, por exemplo, e ele era apenas um entre muitos, 2 das principais sés da cristandade ao mesmo tempo, York e Winchester. Era costume para homens como Campégio, homens cultos, virtuosos e um exemplo de vida para todos, receberem as rendas de uma diocese na Inglaterra, enquanto eles próprios eram italianos, viviam na Itália e raramente visitavam suas sés. As cortes papais, apesar de seus males terem sido muito exagerados, eram exemplos recorrentes, das quais a pior foi a da família de Alexandre VI, um escândalo de primeira magnitude para toda a cristandade.